Em Mateus 18, do verso 1 ao 5, veremos que Jesus ensina sobre humildade e inversão de valores do reino, usando crianças como exemplo destas verdades. Leamos o texto. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo que, a não ser que vocês mudem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança é maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, recebe a mim. A primeira lição que quero destacar deste texto é que Jesus nos ensina que a grandeza do reino está em oposição à ambição humana. Versículo 1 diz assim: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? A pergunta dos discípulos, quem é o maior no reino dos céus, é muito clara. Eles queriam saber quem ocuparia a posição de maior destaque ou poder no reino de Jesus. Essa pergunta traz à luz o pecado que está por trás da ambição humana. Fala do desejo de ser reconhecido, honrado, servido, exaltado sobre as demais pessoas. Acredito que essa pergunta não deveria sequer ter sido levantada entre os discípulos, considerando o verdadeiro significado de grandeza no reino de Deus. Grandeza não é tomar a posição de autoridade sobre outras pessoas, como o mundo e os discípulos imaginavam. A verdadeira grandeza é encontrada no servir. Grandeza é trabalhar para elevar os outros, ajudando-os a serem bem-sucedidos. A verdadeira grandeza no reino de Deus é encontrada por aqueles que são altruístas, pessoas capazes de renunciarem a si mesmas em prol do outro. Jesus não tenta conter a busca pela grandeza de seus discípulos, mas redefine o que constitui a verdadeira grandeza ao afirmar: quem se faz humilde como uma criança é o maior no reino dos céus. Ser grande no reino dos céus é se tornar servo, mesmo sendo o Senhor. É ser humilde, mesmo tendo todo o poder nas mãos. É ser altruísta, mesmo tendo todo o direito legal. É se fazer criança, mesmo sendo adulto. Porém, a queda, que está narrada em Gênesis capítulo 3, perverteu esse conceito justo de grandeza. Ela distorceu a grandeza em servir, em ser útil para o outro, para uma grandeza que é medida no ser servido pelo outro, no ter um domínio manipulador sobre o outro. No mundo de antigamente, nos tempos de Jesus e de hoje, grandeza é medida pelo status, poder, riqueza ou a força que alguém possui em comparação a outras pessoas. Essa grandeza, distorcida pelo pecado, é o que chamamos de ambição. Atualmente, ser grande significa ter o maior número possível de pessoas nos servindo, ou nos bajulando, enchendo os nossos egos. A ideia de grandeza do mundo é frequentemente aplicada àqueles que exibem a maior capacidade de explorar os outros e dobrá-los à sua vontade. Muitos homens, chamados de grandes, pelos historiadores, eram grandes assassinos e opressores. As imagens mundanas de grandeza mantidas pelos discípulos eram provavelmente de reis e sacerdotes, que exigiam honra, glória e tributos de seu povo. O desejo pela grandeza demonstrava a ambição egoísta existente no coração dos discípulos. A imagem secular de como ser o maior era exatamente o oposto de como Deus a definia. E Jesus aproveitou essa oportunidade para realinhar a imagem e o paradigma de grandeza de seus discípulos, mostrando para eles que a verdadeira grandeza não está em ser maior, mas no desejo profundo de servir e não ser servido.
A segunda lição que quero destacar é que Jesus afirma que é necessário tornar-se como uma criança. Versículo 13. E disse: em verdade lhes digo que, a não ser que vocês mudem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. A palavra grega, né, traduzida em nossa versão por mudem, ou em outras versões pela palavra convertam, é estrafete. Ela significa voltar atrás, ou também virar. Mateus usa essa palavra para transmitir a advertência de Jesus a seus discípulos de que eles estavam no caminho errado em relação a se tornarem os maiores. Eles precisavam fazer uma conversão, uma mudança de pensamento e de coração. Precisavam se tornar como crianças, se desejassem entrar verdadeiramente no reino dos céus. Embora eles estivessem andando com Jesus e vendo sua humildade e seu altruísmo, eles continuavam pensando e gerenciando a própria vida de forma mundana. Jesus disse a eles que era preciso uma conversão, uma mudança de mentalidade e de coração. Caso contrário, jamais entrariam no reino dos céus. Portanto, se tornar como uma criança é um ensino fundamental e que precisa ser muito bem compreendido por nós. A criança representa a dependência total de um outro ser. Ela não tem poder para se autossustentar, nem conhecimento para isso. Pelo contrário, ela busca afeto e cuidado no outro. A criança retrata a ausência de orgulho. Ela está descobrindo a vida, experimentando sabores, aberta para aprender. Ela também simboliza a simplicidade e demonstra total falta de interesse na busca por status próprio. As crianças não tinham posição reconhecida na sociedade. Suas demandas ou necessidades não tinham autoridade alguma. Além disso, se um adulto pedisse a uma criança para fazer alguma coisa, elas iriam obedecer. Fosse pelo respeito, fosse pelo medo, mas elas iriam obedecer. As crianças acreditavam no que lhes era dito. Elas eram propensas a ter fé. Os discípulos deveriam entrar no reino dos céus adotando a posição humilde de uma criança. Uma posição de obediência e confiança no Pai Celestial. Jesus era Deus, mas escolheu viver uma vida de completa obediência a seu Pai. E como resultado de sua completa obediência, Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome. Jesus nos mostrou o caminho para a verdadeira grandeza. Se tornar como uma criança, em outras palavras, é não forçar suas próprias reivindicações sobre os outros. É servir aos outros em obediência e amor ao Pai. É se lançar inteiramente nos braços do Pai com fé. E assim se tornar, por meio da fé em Jesus Cristo, apto para entrar no reino dos céus. A terceira lição que quero destacar é qual o significado de receber uma destas crianças em meu nome. Leiamos o verso 5. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, recebe a mim. Penso que é muito difícil definir quem são as crianças, ou os pequeninos, conforme outras traduções bíblicas. Para muitos estudiosos da Bíblia, Jesus está se referindo somente às crianças no sentido literal desta palavra. Devemos nos lembrar que Jesus estava com uma criança, e possivelmente havia outras crianças, e que havia acabado de dizer aos discípulos que deveriam se tornar como uma criança. Diante disso, outros muitos estudiosos da Bíblia afirmam que Jesus não estava falando apenas sobre receber e acolher crianças, mas também de acolher aqueles que o buscam como uma criança. Isso se aplica a qualquer pessoa que está em busca de Jesus ou que pela graça já está em Jesus, independentemente da idade. Outro grupo de estudiosos acreditam que não se trata apenas de crianças ou de pessoas que estão em busca de Jesus, mas de todas as pessoas que se encontram vulneráveis, marginalizadas de alguma forma. Entretanto, receber significa aceitar de braços, mentes e corações abertos, acolhendo alguém com graciosa hospitalidade, independentemente de quem quer que seja e de qual sua idade.
Jesus nos ensinou que devemos amar o próximo, que devemos acolher até mesmo o estrangeiro, que devemos socorrer aqueles que necessitam, como fez o bom samaritano. A forma como tratamos os mais fracos revela a nossa verdadeira comunhão com Deus. Portanto, é muito difícil definir quem de fato são as crianças que Jesus está se referindo ali, ou os pequeninos. Mas o ensino de Jesus em seu todo é de que devemos receber a todas as pessoas que se encontram enfraquecidas, vulneráveis, que buscam ajuda. Independente delas serem crentes, crianças ou bandidos, marginais, todas as pessoas devem ser recebidas com afeto e amor. É uma grande tentação atribuirmos valor às pessoas com base na sua aparência, no que fazem, na quantidade de dinheiro que possuem e no que podem fazer por nós. Jesus diz que nada disso importa no reino. Nenhum de nós é mais importante do que qualquer outro no reino. Portanto, acolhemos-nos uns aos outros unicamente pelos méritos de Cristo.